No vídeo de hoje, especial dessa semana, o recurso que eu vou compartilhar com vocês é para quando você quiser relaxar, curtir a vida. E claro, vamos ver mais algumas perguntas enviadas por vocês. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana estamos numa semana especial, não estamos lendo a Parashá da Torá, na ordem sequencial, estamos nos preparativos para Sukkot, que começa sexta. Então eu resolvi fazer uma semana onde eu estou compartilhando um recurso por dia e respondendo perguntas de vocês. Bom, o recurso que eu quero compartilhar com vocês é um canal aqui no YouTube mesmo, como eu falei, quando você quiser relaxar, quando você quiser curtir um pouquinho a vida, que é um canal de música judaica. Então vou dar o endereço para vocês. Tá aqui. O canal se chama The Soul of Jewish Music. Você vai ver que já está começando. Né? Não é um canal muito grande, por surpresa minha. Mas, deixa eu dar uma pausa aqui. Eles têm vários tipos de álbuns, vários tipos de playlist, muito bacana, tá? Inclusive para você conhecer os tipos de música diferente. Então veja, músicas ladino, que é dos judeus, por exemplo, da Península Ibérica, músicas de Shabbat, músicas racídicas, música klezmer, que é com instrumentos tipo de fanfarra, ou de sinfônica, simches, que é de alegria, só de violino, enfim, é um site bem legal, playlist de YouTube, então você pode deixar tocando, se divertir, músicas yiddish, músicas litúrgicas, músicas piyutim, são hinos religiosos, enfim, acho que é um recurso bem bacana, um canal que vale muito todo o seu apoio, curtida, se inscrever. Se não me engano, eles até produzem CDs também, hoje está meio em desuso, mas se você quiser comprar o CD, deve ter iTunes, tudo isso, eu uso o canal mesmo do YouTube, quando eu quero ouvir música judaica, é uma ótima fonte. E aí agora vamos para as perguntas que vocês fizeram. Convido vocês a fazerem mais perguntas, eu vi que vocês estão bem engajados, fizeram várias perguntas no vídeo de ontem. Aliás, eu não vou conseguir responder todas no vídeo, gravado. Mas não se preocupe que eu vou responder por escrito, tá bom? Então, mande as suas perguntas, mesmo que eu não responda gravado, eu deixo registrado. E convido então você, ponha perguntas aqui neste vídeo para eu usar amanhã. Bom, para o vídeo de hoje eu separei aqui 5 perguntas, a primeira começando com Cristina Lemes, diz o seguinte: Yair, você poderia responder sobre a luta de Jacó com um anjo? Foi sonho ou visão que ele teve e por que isso aconteceu? Não, Cristina, não foi sonho nem visão, foi uma luta de fato, tá? Segundo a Torá, realmente ele lutou com um anjo, e por que isso aconteceu? O Talmud explica que ele estava lutando contra o anjo do inimigo dele, que no caso era o Esaú, Então contra o arqui-inimigo dele. E essa luta representa que naquele momento ele está se estabelecendo como Israel propriamente dito. Então essa luta é de caráter identitário, para formar a identidade. O Zohar vai nessas linhas, mas ele diz que não só era um anjo do Esaú, era às vezes um próprio lado negativo que o Jacó tinha dentro dele e que ele tinha que combater. Mas a ideia é a mesma, É uma luta para combater uma negatividade, seja nele ou lá fora, e aí ele tinha que se tornar Israel para depois fundar o povo de Israel. Próxima pergunta. Lu Aquino, não sei se é Yu ou Lu, acho que é Lu Aquino. Shalom, Rav, na Torá é falado para não consultar espíritos, mas se os mesmos forem consultados com a permissão de Hashem, seria isso lícito? A pergunta é meio complicada, Lu? Se a Torá não permite, não tem como Hashem dar a permissão, isso não aconteceria. Agora, ainda que acontecesse, como é que você sabe que Hashem deu a permissão? Alguém falaria, Hashem permitiu e agora pode consultar espírito? Isso não existe. A única opção é se Deus baixasse na sua frente, se manifestasse para você e falasse abertamente agora pode consultar espírito, Mas não tem como isso acontecer, então não, deu para entender, A pergunta não faz muito sentido. Não pode consultar espírito, não pode consultar espírito. Depois, Alex Nascimento. Bom dia, Rav Yair. A sua pergunta eu escolhi, Alex, porque teve outras pessoas que falaram do tema. A história do Golem, E do que aconteceu na cidade de Praga. Se é só uma lenda, ou se o Rav Eudá, o Maharal, existiu, tem algum registro. Lembro também de algo sobre um Golem anterior, o que os cabalistas discutem, um símbolo de proteção. Tá, vamos lá. Não é uma lenda, é real, tá?
o Maharal de Praga, ele é conhecido, o Rav Yehuda, como você falou. Você pode ir em Praga hoje, tem lá a sinagoga onde ele era rabino, a casa onde ele morava, o cemitério em que ele está enterrado, e até o lugar onde ele desfez o golem, tá? E como você também mencionou na sua pergunta, não foi o único golem, era normal, né, entre aspas, na história cabalística você criar golems. O Talmud tem relatos disso, o Sefer Yetzirah fala disso, né? Então você tinha cabalistas que se envolviam com o lado mais prático da Kabbalah, não com o lado teórico, e eles faziam até como um desafio, como uma prova das suas habilidades, né, da sua maestria, tentavam criar o golem. Então o golem de Praga foi o que mais ficou famoso, tá? Mas teve outros ao longo da história. O golem de Praga, em especial, segundo a tradição, foi criado para proteger os judeus de Praga. Era uma cidade com muito antissemitismo, tinha ataques violentos, né? E o golem era uma espécie de guarda-costas, uma espécie de guardião da cidade, tá? Claro que depois, em base nisso, surgiram muitas lendas, né? Então Hollywood, filme, história, romance, novela, tal. Mas a história é fato e tradicional, não é nenhum símbolo, como você perguntou, né? Não é símbolo de proteção, era algo fatual. Bom, avançando, pergunta 4, Kurus, ou Kurush, né? Porque tem aquele chapeuzinho invertido das línguas eslavas. Tenho dúvida em relação ao Ciro II, e que era um gentil e também teve um papel de libertador. Existe alguma razão do Eterno ter escolhido um não-judeu? Existem escritos no Talmud ou Zohar em relação? Eu achei legal a sua pergunta, Kurush, por isso que eu separei, porque, assim, o judaísmo reconhece que muitas vezes os salvadores dos judeus são não-judeus, tá? E tem exemplos enormes, inclusive na modernidade, o famoso Schindler, né? Ele era um não-judeu que se condoeu da situação dos judeus e achou que tinha que fazer algo para ajudá-los. A gente tem na história brasileira um homem chamado Guimarães Rosa, autor, diplomata, embaixador, ajudou muito os judeus. E todos esses, inclusive, são homenageados pelo Estado de Israel. Existe uma premiação especial, né, chamada de um justo entre as nações. Ou seja, é um não-judeu, ele mora entre as nações, mas é um justo. Então, agora, especificamente da sua pergunta, você fala do Ciro II, é a mesma ideia. Os judeus da época sabiam que Ciro tinha esse papel super importante, foi ele que permitiu, né, os judeus voltarem para Israel, reconstruírem o templo, para quem não sabe da história, e chegou a tal ponto de que algumas pessoas acharam que o Ciro seria o Mashiach, né? Porque o Mashiach, ele é uma figura política, aliás, teve a live ontem sobre isso, eu abordei o tema. Então, o Mashiach seria uma figura política, um rei que ajudaria a dispersar, a tirar o povo de judeu da dispersão, do exílio, né? Então, quando o Ciro começou a fazer isso, muitos sábios, muitos profetas da época chamaram inclusive o Ciro de Mashiach. Eu acho que isso entrou no Talmud, não lembro no Zohar não, mas aparece esse registro de Ciro, inclusive então como Mashiach, tá? Depois, claro, quando ele morreu e viram que não se concretizaram as outras profecias ligadas ao Messias, ele não podia ser, né? Mas por um tempo o Ciro inclusive ocupou esse papel na história judaica. Por isso que eu achei bem legal a sua pergunta. E a última que eu separei para hoje é da Florinda, e eu também separei porque é do Messias e tem a ver com a live que eu dei ontem. A Florinda pergunta com relação ao Messias, não se trata de uma consciência, né, de uma consciência messiânica e não de uma pessoa? Dessa forma seria depender de consciência quântica que nós criamos para propiciar esse tempo. Então, Florinda, a sua pergunta ela depende como você vai responder, tá? Para os judeus, vamos dizer assim, mais literalistas, né, que tentam entender as escrituras sem, por exemplo, a Kabbalah, sem outras interpretações, não dá para ter essa explicação que você está dando. O Messias é uma figura literal, um ser humano que tem que vir, reinar, como eu falei agora do Ciro, né, teria que ser uma pessoa de carne e osso. Então, por exemplo, o Maimônides, né, que é um super racionalista, preocupado em definir as bases do judaísmo, ele tem os famosos 13 princípios de fé. E um dos princípios de fé do Maimônides é que você tem que acreditar no Messias, na vida do Messias, e ele dá a entender que esse Messias é um homem, uma pessoa que tem que chegar e você tem que esperar, tá? Esta visão que você menciona de talvez ser uma era, um nível de consciência, é uma visão mais mística que alguns cabalistas vão ter. Então alguns cabalistas, e é uma visão até recente, eu acho,
deve ter surgido por volta da Idade Média para cá. Antes da Idade Média também não se contemplava essa hipótese. Mas aí alguns cabalistas começaram a falar que talvez não seja um homem que a gente tem que esperar. Não é uma pessoa, seria uma consciência. Mas eu ainda acho que é a minoria. Tá, Florinda? A minoria das pessoas acha isso. A maioria dos judeus, e aí tô falando geral, seja cabalista ou não cabalista, tende a acreditar no Messias carne e osso que teria que ver. Que vir, né? Não que ver. Tá bom? Então, acho que ficou respondido. Bom, foram as perguntas que eu selecionei para hoje, teve várias outras. Obrigado pela participação. Vou responder por escrito. Deixe as suas perguntas nesse vídeo para eu continuar respondendo amanhã, nessa semana especial. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela participação. Um beijo grande e tudo de bom.